Onde nasceu? O futebol surgiu na Inglaterra no século XIX. Embora jogos com bola tenham sido praticados em várias culturas antigas, como na China, Grécia e Roma, o futebol como conhecemos hoje começou a tomar forma nas escolas públicas inglesas. Em 1863, foi fundada a The Football Association, FA, a primeira associação de futebol do mundo, que estabeleceu as regras básicas do jogo. A partir daí, o esporte se espalhou rapidamente pela Europa e pelo mundo, tornando-se um dos esportes mais populares globalmente. Como surgiu? O futebol moderno surgiu em 1863, quando clubes que não aceitavam certas regras do rugby se juntaram para criar um novo desporto em que a bola não era conduzida com as mãos. As regras foram estabelecidas pela Universidade de Cambridge nesse mesmo ano. Inicialmente, o futebol era um desporto reservado às elites, mas popularizou-se entre as classes trabalhadoras e espalhou-se pelo mundo. Atualmente, é o desporto mais popular do mundo e deu origem à FIFA, que gere o futebol internacionalmente e desenvolveu a Copa do Mundo. A evolução do futebol pelo mundo. A evolução do futebol e sua disseminação global reflete uma rica história de desenvolvimento e inovação. Um fato interessante é como a Copa do Mundo, iniciada em 1930, teve um papel crucial na popularização do esporte. Organizada pela FIFA, a competição rapidamente se tornou um evento de grande importância, reunindo seleções de todo o mundo e atraindo milhões de espectadores. Este torneio ajudou a consolidar o futebol como o esporte mais popular do planeta. Além disso, a introdução do VAR, árbitro assistente de vídeo, em 2018 trouxe uma revolução tecnológica ao esporte, permitindo decisões mais precisas e justas durante os jogos. Essa inovação demonstra como o futebol continua a evoluir e se adaptar aos tempos modernos, mantendo-se relevante e emocionante para os fãs. O futebol é o esporte com a maior base de torcedores no mundo. Estima-se que mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo sejam fãs do futebol, um número impressionante que destaca a universalidade do esporte. Grandes clubes como o Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Flamengo possuem milhões de seguidores apaixonados que acompanham fervorosamente cada partida, tanto nos estádios, quanto pela televisão e internet. Como o futebol chegou no Brasil? O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, através de marinheiros e imigrantes britânicos que trabalhavam em empresas inglesas no país, como a São Paulo Railway Company. O esporte se popularizou rapidamente entre os jovens da elite brasileira, que estudavam em colégios internacionais ou eram influenciados pelos ingleses a praticar o jogo. O primeiro registro de uma partida de futebol no Brasil data de 1894, em São Paulo, entre funcionários da São Paulo Railway. Com o tempo, o futebol se disseminou por outras regiões do país, principalmente após a fundação do primeiro clube brasileiro, o São Paulo Athletic Club, em 1888. A partir daí, o esporte se consolidou como uma paixão nacional, ganhando cada vez mais espaço na cultura brasileira e se tornando parte integrante da identidade do país. O Brasil se destacou mundialmente no futebol, conquistando várias Copas do Mundo e produzindo alguns dos maiores jogadores da história do esporte. A evolução do futebol no Brasil é uma história rica e complexa, que se desenvolveu ao longo de mais de um século, desde sua introdução no final do século XIX até os dias atuais. Origens e popularização. O futebol chegou ao Brasil através de imigrantes europeus no final do século XIX, principalmente ingleses. Rapidamente ganhou popularidade entre as classes mais altas e, eventualmente, se espalhou por todas as camadas da sociedade brasileira. Profissionalização. Nas décadas de 1910 e 1920, o futebol no Brasil começou a se profissionalizar, com a formação de ligas estaduais e a realização de campeonatos locais. Clubes como o Fluminense, Botafogo, Flamengo e Corinthians surgiram como potências regionais. Era de ouro e seleção brasileira. A partir da década de 1950, o Brasil entrou em sua era de ouro no futebol. A seleção brasileira conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1958 na Suécia, com jogadores lendários como Pelé, Garrincha e Didi.
A Copa de 1970 no México foi marcada por um futebol envolvente e técnico, estabelecendo o Brasil como uma potência mundial no esporte. Dominação internacional. Nas décadas seguintes, o futebol brasileiro continuou a produzir talentos excepcionais e a ganhar títulos importantes, incluindo mais 4 Copas do Mundo, em 1962, 1994, 2002 e 2022, além de inúmeros títulos na Copa América e na Copa das Confederações. Desenvolvimento estrutural. O Brasil investiu significativamente na infraestrutura do futebol, com a construção de estádios modernos e a melhoria das condições de treinamento para os jogadores. Clubes brasileiros também se destacaram internacionalmente, com equipes como o São Paulo, Santos e Internacional vencendo competições continentais. Desafios e mudanças. Nas últimas décadas, o futebol brasileiro enfrentou desafios como a comercialização excessiva, problemas de gestão e a fuga de talentos jovens para clubes europeus. A estrutura do futebol brasileiro continua a evoluir, com esforços para melhorar a gestão, desenvolver jovens talentos e fortalecer as ligas nacionais. Cultura e identidade. O futebol se tornou uma parte integrante da cultura brasileira, refletindo tanto as alegrias quanto as frustrações do país. A paixão pelo esporte é evidente em todos os cantos do Brasil, com estádios lotados e uma forte identificação com as cores e os símbolos dos clubes locais. Em resumo, a evolução do futebol no Brasil é uma história de sucesso esportivo, mas também de desafios estruturais e culturais. Ao longo dos anos, o país tem continuado a produzir talentos excepcionais e a influenciar o jogo global com seu estilo único e habilidades técnicas. 10 fatos curiosos do futebol. 1. O futebol chegou ao Brasil em 1894, com o paulista Charles W. Miller, 1874-1953, que após uma viagem de estudos na Europa, voltou ao Brasil com a bola e o manual com as regras. 2. Registros indicam que o Colégio Anchieta, de Nova Friburgo, realizava partidas frequentes de futebol, por influência de padres jesuítas. 3. O primeiro campeonato oficial de futebol no Brasil ocorreu em 1902, em São Paulo. 4. A seleção brasileira foi criada em 1914, no Rio de Janeiro. 5. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições, além de ser o único pentacampeão mundial. 6. Pelé foi o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo, em 1958, com apenas 17 anos. 7. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho. Antes disso, não existiam cartões, os árbitros usavam apenas o apito, voz e gestos para fazer as marcações. 8. Desde a criação do prêmio The Best FIFA, em 1991, 5 astros brasileiros foram nomeados os melhores jogadores da temporada. Romário, 1994, Ronaldo, 1996, 1997 e 2002, Rivaldo, 1999, Ronaldinho, 2004 e 2005, e Kaká, 2007. 9. No futebol feminino, a maior vencedora é a brasileira Marta, também com 6 troféus de melhor do mundo, recebendo o prêmio nas edições de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. Um verdadeiro marco na história do futebol feminino mundial. 10. Pela primeira vez, em 2023, a Copa do Mundo Feminina teve 32 equipes. A primeira edição, em 1991, teve apenas 12 seleções competidoras. Impactos dos campeonatos na sociedade. Os campeonatos de futebol têm impactos significativos na sociedade em diversas áreas. Economicamente, eventos esportivos geram empregos e oportunidades de trabalho em setores como turismo, hotelaria e serviços, além de atrair visitantes que impulsionam a economia local. Esses eventos também trazem investimentos em infraestrutura, melhorando estádios, transportes e instalações comunitárias. Culturalmente, vitórias em campeonatos internacionais reforçam o orgulho e a identidade nacional, unindo pessoas de diferentes origens e classes sociais.
Festividades e tradições locais são promovidas durante esses eventos, valorizando a cultura local. Socialmente, programas esportivos promovem inclusão social e desenvolvimento comunitário. O incentivo à prática esportiva contribui para a melhoria da saúde e do bem-estar da população. No âmbito da mídia e do entretenimento, a transmissão dos jogos atinge milhões de espectadores, influenciando a cultura popular e oferecendo plataformas para campanhas de marketing e publicidade. Esses campeonatos não só proporcionam entretenimento, mas também desempenham um papel crucial na economia, cultura e coesão social. Principais campeonatos de futebol: Champions League. Real Madrid é o maior campeão, com 14 títulos, desde 1955. Libertadores. Independiente é o maior campeão, com 7 títulos, desde 1960. O Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o maior campeão, com 11 títulos, desde 1959. Copa do Brasil. Cruzeiro é o maior campeão, com 6 títulos, desde 1989. Copa do Mundo. Brasil é o maior campeão, com 5 títulos, desde 1930. Copa América. Uruguai e Argentina são os maiores campeões, com 15 títulos cada, desde 1916. Eurocopa. Alemanha e Espanha são os maiores campeões, com 3 títulos cada, desde 1960.